Ok, eu estou aqui no templo da Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Campos Sales, para uma missão muito importante, que é a de apresentar os filhos do pastor Antonieto Grangeiro, sobrinho, e fazermos a solenidade de entrega da obra biográfica desse grande pioneiro que serviu a muitos crentes neste campo através do seu trabalho de evangelização. E só apresentando os nossos personagens aqui, nós temos o nosso querido pastor Abner, que é o escritor dessa obra aqui, que vocês vão conhecer, até porque vai ficar um exemplar aqui na igreja para ser útil aos irmãos que queiram conhecer a história. E ao lado do pastor Abner está o pastor Mauro Célio, pastor da Assembleia de Deus Templo Central aqui em Campos Sales. Depois a gente tem aqui o nosso com o pastor Mazinho, né? E o El, que é o filho, um dos filhos mais velhos do pastor Antonieto, que é filho de Campos Sales, nasceu aqui e hoje, com 82 anos, saiu daqui com 5 anos de idade. Aí você faz as contas de como ele demorou a vir ao sertão, ao torrão natal, né, que ele nasceu. Mas dizem que o bom filho a casa volta, a casa torna, e aprove ao Senhor trazê-lo nesse momento histórico para a Assembleia de Deus no estado do Ceará. Aí você me pergunta, histórico por quê? Porque nós estamos tomando toda a história do Antonieto Grangeiro através da sua família, para que a gente possa conhecer o trabalho dele, não somente aqui em Campos Sales, mas em Tubarão, Santa Catarina, Florianópolis. O trabalho que ele fez junto à Convenção Geral. É um homem que deu a sua vida pelo Evangelho no Brasil. É um personagem importante da nossa história, das Assembleias de Deus no Brasil, sendo ele um cearense. E eu vou logo primeiro ouvir aqui o pastor Abner, que é o escritor do livro. O senhor se sente lisonjeado em estar no lugar onde o seu pai deu um pouco da sua vida pelo Evangelho, pastor Abner? Sem dúvida nenhuma, né? Porque nós acabamos em vir de Campo Maior, no Piauí, onde ele também pastoreou, saindo daqui para lá, e nós fizemos o sentido inverso, né? Saímos lá de Fortaleza, viemos para Campo Maior, e hoje estamos aqui em Campos Sales. Campos Sales, uma localidade que ele prestou atendimento desde 2 de janeiro de 1937 até 21 de maio de 1944. E em 37, dia 2 de janeiro, ele recebe uma autorização do missionário Virgílio Smith, lá da cidade de Bodocó. Então, de Bodocó, ele atendia todo o sul aqui do Ceará, tá? E depois, lá para 1939, ele é reconhecido como evangelista pela matriz e a central lá de Fortaleza, né, em dezembro de 39. Aí ele assume o trabalho aqui como evangelista, e depois ele é consagrado a pastor em 43, e ele está aqui, né? Mas foi consagrado lá em Fortaleza, e ele era evangelista aqui, morava aqui, e continuou atendendo o trabalho aqui de Campos Sales. Então, Campos Sales tem, assim, ocupa uma boa parte aqui do livro, né? Estava conversando com o pastor e dizendo que ele mandava notícias para o Mensageiro da Paz, e eu creio que tenha umas 7 inserções ali no Mensageiro da Paz de notícias que ele dava aqui do campo. Então ele atendia todo o campo, até Crato, onde ele também dava assistência lá para o nosso tio Aristóteles Torres de Alencar, que era evangelista lá, né? Que coisa boa. O senhor já trouxe aí um resumo histórico do nosso personagem importante aqui para nós, que é o nosso pastor Antonieto
Grangeiro Sobrinho. Eu quero agradecer aqui o pastor Abner por esse primeiro momento, depois eu volto para ele novamente passar o livro em mãos aqui para o pastor Mauro, mas eu queria ouvir aqui do nosso pastor Mauro, né? Chegou recentemente aqui no campo de Campos Sales e está sendo, como é que se diz, agraciado, né? Com a presença desses pioneiros, filho do nosso saudoso pastor Antonieto. E o senhor, como é que o senhor vê essa presença desses dois filhos importantes um dos nossos primeiros pastores aqui em Campos Sales? Satisfação recebê-los aqui em nosso belo templo, né, no local estratégico aqui na cidade de Campos Sales. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês que, de bom grado, compareceram aqui. E certamente o Evangelho, o reino de Deus é quem ganha com isso. Porque a partir do instante que alguém se propõe a fazer uma obra tão importante como esta que estou recebendo, isso aí é sinal de dedicação, empenho, sinal de que o propósito do Evangelho não está sendo esquecido, está sendo trazido à memória. E louvamos a Deus pela vida desses homens de Deus que de bom grado têm procurado manter a história viva. Isso é importante, ela sendo repassada para as futuras gerações que vão se espelhar no legado que deixou o nosso saudoso pastor Antonieto, e com certeza esse legado será colocado adiante pelas gerações futuras. Uma satisfação, e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de todos vocês e pela disposição em ter tido de fazer essa bela obra e de poder também visitar nossa cidade de Campos Sales, e mais especificamente aqui a AD nesta cidade. Maravilha. Eu também vou usar aqui, vou já ouvir o El, que é o filho da cidade, né? O pastor Abner, ele é lá de Tubarão, né? Mas esse aqui é cearense da Gema, cabeça chata, eu vou já ouvir ele aqui, o El, né? El Saraiva. Mas como o nosso irmão Mazinho, ele é o copastor do campo, e ele também é filho de uma pioneira que ainda está entre nós, graças a Deus, e a gente vai ouvir ela, batizada aqui em 1936, é uma pérola, uma relíquia da história da Assembleia de Deus em Campos Sales. E eu queria que o senhor desse aí pelo menos um glória a Deus aí para nós nesse momento maravilhoso, irmão Mazinho. Olha, a coisa mais importante que eu tenho hoje na minha vida é a fé em Deus. É a esperança de entrar no céu pelas portas. Aleluia! E nós devemos muito, todos nós, a esses homens que vieram sem esperar nada, sem esperar salário, sem esperar nada. Vieram pelo amor, o Evangelho. Então a gente deve tudo, primeiramente a Deus e segundo a esses homens, né? E a gente queria que parentes de outros pastores chegassem até aqui também, para a gente se alegrar com eles. Eu nasci em 58, então eu não conto muito, mas como diz, minha mãe foi batizada em 36 e meu pai foi batizado em 46. Então os primeiros crentes da nossa cidade foram meus dois avós, os primeiros. Então estou muito feliz. Maravilha, olha que coisa, né? Foi um testemunho rico, né? E aqui é o seguinte, agora eu quero apresentar para vocês aqui o filho, né? O filho ilustre de Campos Sales, apesar de não ter tido uma infância em Campos Sales muito longa, mas viveu até os 5 anos de idade, deve ter feito alguma peripécia ainda por aqui, pelo Campos Sales, ainda quando criança, né? E ele volta ao seu torrão natal depois de muitos anos. Saiu com 5 anos, volta com 82. Não é porque ele não amasse a cidade, não é porque ele não gostasse daqui. Foram as atividades que o levaram para longe do Brasil, né, para os Estados Unidos, e lá ele fez a vida dele, e ele vai explicar melhor, porque ele foi quem viveu e ele é quem sabe. E a gente quer ouvir, o meu querido
irmão El Saraiva, a emoção de voltar à sua cidade que você nasceu. É verdade. Eu sinto muito alegre, muito satisfeito, honrado em estar aqui neste templo da Assembleia de Deus, esse templo tão bonito. Eu não imaginava que fosse assim tão lindo esse templo aqui. E sabendo que papai foi um dos pioneiros aqui, que construiu templos aqui nessa região toda de Ceará, Pernambuco e outros estados aqui também do Nordeste. E quero lembrar que quando eu era pequeno, muitas vezes eu saí com o papai para onde ele ia fazer um culto no interior, a cavalo, e eu na garupa do cavalo, eu ia com ele e pregava o Evangelho. Ele foi um obreiro realmente de Deus, que fez muita coisa aqui nessa região. E Deus abençoou também ele muito. Então, onde ele andou, no lugar que andou, ele foi honrado, porque Deus estava com ele. E é uma satisfação para mim estar aqui nesta noite, conhecer os pastores daqui. Manhã. Nesta manhã, estar aqui nesta manhã é uma satisfação muito grande. E peço a Deus que continue abençoando essa região, esse lugar. Que eu nasci aqui. Amém. Maravilha, maravilha. Então nós vamos aqui mostrar um momento para a gente registrar, porque se a gente não registrar os momentos da história, a história não vai poder contar o que aconteceu. A gente só sabe o que aconteceu porque a história ela foi registrada. Então esse registro que está acontecendo agora é um registro que se tornará histórico a partir do momento em que a gente ouvir aqui a expressão de carinho e de amor que o pastor Abner tem pela vida do seu pai e por tudo aquilo que ele vai deixar como posteridade aqui para os irmãos de Campos Sales, no Ceará. E aí, o senhor fica à vontade, o senhor é quem manda. Muito bem, essa obra aqui é uma obra que demorou um bom tempo aí para a gente concluir, né? Ela foi iniciada pela minha irmã, Leia Saraiva Grangeiro, que também é filha daqui, né? De Campos Sales, nasceu aqui. Ela faleceu em 2011, dia 4 de maio de 2011, mas nasceu em 43 aqui, em Campos Sales. E ela iniciou tirando algumas copiazinhas e tal, de Mensageiro da Paz, e tinha uma espécie de apostila. E depois, em 2017, Deus me deu o privilégio de começar a juntar fotos e Mensageiro da Paz e documentos e muitas coisas. Tem documentos aqui que não estão aqui no livro, aqui de Campos Sales, de perseguições, né? Então, além aqui do Ceará, papai atendia também algumas partes aqui do Piauí, daqui de Campos Sales. Não sei como ele fazia, mas ele ia nesses lugares, né? E esta obra aqui eu tive o privilégio de reencontrar uma ex-aluna de escola dominical, quando meu pai foi pastor na Lapa, no setor 3 ali da capital de São Paulo, tá? E ali a irmã Dina Simas foi minha aluna de escola dominical. Hoje ela é jornalista e em novembro de 2020 eu a reencontrei e falei alguma coisa do livro que estava fazendo. Ela abraçou o projeto juntamente com seu marido, Jaan Tameric, e eles me ajudaram nesse um ano e pouco final aí, para terminar essa obra. E essa obra aqui ela tem uma característica que ela é interativa. Tem vários QR Codes aqui que você pode com o seu celular colocar aqui e descobrir as fontes e tem também mensagens e hinos e todas as igrejas que papai passou, e as igrejas que são mencionadas nesse livro estão lá no finalzinho, né, do livro, a mídia social lá, YouTube, Twitter, Facebook, essas coisas todas das igrejas que são mencionadas aqui neste livro.
E também o livro contempla as mensagens que o pastor Grangeiro pregou em rádio, na Rádio Tubá, lá de Tubarão, onde eu nasci, Tubarão, Santa Catarina, 1953, diversas mensagens, quase 100 mensagens escritas, eu achei, datilografadas, então foram digitadas aqui e transferidas para cá. Em Florianópolis também, ele tinha programa de rádio em 1957, e em Joinville, Santa Catarina também, algumas mensagens e estão contempladas nesse livro aqui. E também o livro contempla alguma coisa sobre a nossa missão. Eu sou presidente do Centro Evangelístico para as Nações, o Cenevan, cenevan.org. Começa com C, termina com N de navio, né? cenevan.org. Pode procurar o nosso site aí. E aí do Cenevan tem os trabalhos que nós fizemos lá pelo ano 2000 com a minha irmã, programas de rádio, de televisão, estão todos aqui acessíveis através de QR Codes. Então agora eu quero passar esse livro às mãos do pastor Mauro Célio, né, nesse dia 10 de janeiro de 2022. Que o Senhor abençoe. E aqui está a obra da Assembleia de Deus de Campos Sales, que foi muito importante no ministério do nosso Pai. Bênção. Maravilha. Glória a Deus. Que bênção, né? Então a gente vai encerrando por aqui, querendo que vocês conheçam toda a história através do Cenevan, que já foi mencionado, e também do Museu do Protestantismo do Ceará, o MPC, que tem tido esse carinho e esse amor em divulgar a nossa história das Assembleias de Deus do Ceará. Ok, pastor Abner, ainda mais alguma coisa? Sim, é só para dizer que esse livro aqui ele foi editado em 2 tamanhos, né? O tamanho A4, que é esse daqui, e o tamanho normal do livro, né? 16 por 23, que está sendo aí vendido para sustento do Cenevan, né? E esse livro aqui, as igrejas que quiserem, né, através de Pix, aí mandar uma contribuição, tudo bem? E é para a obra de Deus. Então são os 2 tamanhos. Esse aqui, tamanho especial, nós temos para os filhos e para as igrejas onde papai pastoreou. E nós vamos também a Acopiara, onde ela aceitou a Jesus. Ele aceitou a Jesus ali em Acopiara, em 1931, dia 21 de fevereiro de 1931. E lá nós vamos deixar um exemplar também. É isso. Maravilha. Então, mais alguma coisa, El Saraiva? Não, muito bem. Ok. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos selar com oração esse momento, não sei quem o pastor vai escolher, mas a gente vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento que foi brilhante para a nossa história. Fique à vontade, pastor. Vamos orar. Nossa gratidão a Deus. Glória a Deus. Tudo Aleluia. que Ele tem feito. E dizer o que disse o homem de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pai de bondade, nossa gratidão a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Mais esse dia que Deus Glória a Deus, aleluia. existência, pelas nossas Aleluia. vidas. Obrigado, meu Pai, por este legado que o Teu ungido deixou de Cosó. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Esse sinal de que o Teu propósito está aceso, essa chama foi acesa no dia em que nós aceitamos a Jesus, ela está ativa, acesa em nossos corações. Louvo pela presença dos Teus filhos, meu Pai. Aleluia. Ela sirva para o aprimoramento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus. Certamente colher dela, Senhor, Aleluia. frutos de bênçãos que Aleluia. trarão edificação para a vida de cada um, Senhor. Glória a Muito Jesus. obrigado por tudo, te agradeço, te louvo. E pelo trabalho que os pioneiros aqui realizaram, Pai. Estão na glória, estão no paraíso, aguardando o grande dia do arrebatamento. Glória em que a Deus, eles vão te aleluia. ressuscitar para estarmos juntos com o Senhor. E nós continuamos para a nossa missão. Usa-nos em tuas mãos para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, maravilha. Graças a Deus.